Oi gente, eu sou a Nini, por aqui eu falo sobre livros e outras paixões. Quando eu tô nesse cenário clarinho, vocês já sabem que eu tô no trabalho, é vlog de leitura. Confesso que o próximo vídeo que eu queria publicar aqui no canal era o vídeo com as séries favoritas de 2022, só que semana passada era uma semana que eu tinha que ter entrado no ritmo desse ano já. E com o recesso, dormindo mais tarde, acordando mais tarde, eu acabei me atrapalhando um pouco. A semana passada foi meio assim complicada, não consegui organizar direito as minhas tarefas, mas essa semana tô de volta aqui para cumprir e espero que finalmente os objetivos. Hoje, gente, eu quero fazer um misto de vlog de leitura com resenha, porque tenho vários livros para comentar com vocês aqui, faz muito tempo que eu não faço resenha, então vai ser mais ou menos um híbrido de leitura todo dia, lendo durante a rotina do trabalho e também resenha. Eu já comecei a ler esse livro, porque a ideia era ter gravado esse vídeo também na sexta passada e não nessa terça, então por isso que já tá começado, eu tô em 31%, 30 ou 31%, e o livro é um conto, na verdade, O Metal Lunar. Eu já tinha escolhido esse conto para outros vídeos de contos que eu fiz aqui da Literatura Descoberta, mas como ele é um conto de mais de 100 páginas, eu achei que valia a pena guardar ele para um vídeo só dele. E no início desse conto, a gente tem uma grande descoberta de uma grande jazida de ouro no Polo Sul. Isso imediatamente causa uma comoção muito grande no mundo. Há dúvidas no início, mas depois vários estudiosos, periódicos, veículos de vários lugares do mundo mandam expedições para o Polo Sul para descobrir se existe mesmo. E existe. E algumas pessoas, principalmente banqueiros, eles já começam a ver isso com desconfiança, porque a partir do momento que esse metal for muito abundante, ele não vai ser tão valoroso quanto ele é e ele vai perder, então, esse poder de moeda que ele tinha na época. E é exatamente isso que acontece. Um tempo depois, esse ouro é todo minerado, o sistema financeiro está completamente destruído, e aí eles fazem uma convenção com líderes mundiais de todos os países, né, preocupados em como resolver essa situação. E durante essa convenção aparece ali um cientista muito, mas muito, gente, suspeito, com uma solução milagrosa. Ele quer o monopólio dessa jazida, desse minério que ele descobriu que tem o potencial de substituir o ouro no sistema financeiro e também quer proteção, né, desses governos para poder manter em segurança ali o seu tesouro. E ele não vai revelar como que ele minera esse metal. E nesse ponto da história em que eu tô, então ele já apresentou esse mineral para as lideranças mundiais, já conseguiu convencê-los a usar esse metal como a nova moeda, né, do mundo, e agora as pessoas estão indo nessa montanha onde ele tem, né, a usina dele ali, para tentar minerar esse metal também, tentar fazer muito dinheiro, como está acontecendo com o Dr. Six, se não me engano é o nome desse personagem. Eu ainda, a gente não entendi muito bem se o livro vai para uma parte mais da ficção científica, no sentido de como que a gente vai ir evoluindo a nossa civilização conforme o valor das coisas, o preço e o valor que a gente atribui às coisas vai mudando, ou se ele vai ir mais para a questão desse cientista, né, ser um charlatão e ter ali ludibriado as pessoas, dando a elas o que elas queriam tanto, que era um substituto do metal, algo tão valioso que fosse causar tanto desejo, tanta comoção, tanta ostentação quanto foi com o ouro antes dele ser banal. Então, gente, basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês em 30% do conto. Vou continuar lendo, né? Eu li esses 30% na última sexta, que eu não me lembro que dia foi. Hoje é terça-feira, dia 22, se não me engano, 23 de janeiro. E eu vou continuar lendo ele durante o dia. E aí, quando eu tiver mais uma atualização, mais pro pertinho do final, ou quando eu concluir, eu volto aqui para dar outras, né? Outras considerações sobre esse conto, claro, tentando despertar o interesse de vocês sem dar muito spoiler. Já falei 4 minutos, era para ser um vídeo curto, não vai ser. Então é isso, e até a próxima atualização. Quarta-feira por aqui, dia de continuar esse vlog de leitura. A ideia era ter lido o e-book de O Metal Lunar ontem, ter publicado esse vídeo ontem, que inclusive eu errei a data, né? Falei que era 22 ou 23 de janeiro e já era 24, porque hoje é 25. E não consegui, o dia ontem foi cheio. Eu li o livro até 60%. Então, retomei a leitura hoje, até o final do dia tô no trabalho, né, como vocês sabem. Vai ser uma leitura no meio da rotina de trabalho.
E eu já li mais 10% do e-book, então acredito que hoje até o final do dia eu volte aqui para fazer as conclusões finais. Mas aquelas duas teorias que eu comentei com vocês no trecho passado sobre a possibilidade de sequência da história, elas mais ou menos que acontecem, só que o livro tem ainda uma terceira via. Na verdade, o desenvolvimento acaba ficando por parte desse cientista, né, que é o Dr. Six, que tem esse segredo desse metal que ele minerou, mas que ninguém sabe como que ele fez para isolar esse metal e transformar ele no que ele é. E a gente tem um outro cientista que fica obcecado em descobrir qual é o segredo desse homem. Então esse trecho, né, a partir da metade ali do livro, 50% em diante, é principalmente, né, o desenrolar de tentar descobrir qual é o segredo desse cientista, mas também esse outro homem aí dedicando todos os seus esforços a descobrir o que tem no meio daquela montanha, o que é, afinal de contas, esse produto, esse minério, enfim, essa fórmula, essa alquimia que esse homem criou. Então eu volto provavelmente para mais uma atualização e a última então desse vídeo vlog de leitura barra resenha, e vamos torcer para terminar hoje, né, gente? Então até a próxima atualização. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro, e ontem eu terminei de ler o e-book? Não, eu não terminei. E como o propósito do vlog é ser bem realista, então hoje o meu compromisso com vocês é terminar de ler o Metal Lunar, falta aí 20% mais ou menos, se não me engano, e finalizar esse vlog então com os últimos comentários desse vídeo pro Leitura Todo Dia e também pra lista aqui das resenhas, né? Faz tempo que eu não faço resenha e tem muito livro na lista, inclusive eu vou fazer algumas enquetes lá no Instagram pra saber quais são os próximos vídeos que vocês querem por aqui. Então é isso, só pra dar um contexto pra vocês que hoje já é quinta-feira, o dia seguinte, e na verdade eu comecei a ler esse livro de verdade sexta passada, então já faz quase uma semana que eu tô aí com esse conto entre idas e vindas, e vamos finalizar então de uma vez hoje e até a próxima atualização. Em casa, final do dia, para finalmente encerrar esse vlog de leitura, eu nem vou tentar montar meu tripé, porque eu tenho um azar tremendo com o tripé. Todos que eu já tive até hoje, em todas as fases do canal, não duraram nada. Então vou falar rapidinho aqui com vocês com a mão mesmo. Então assim, gente, o conto que eu li, o Metal Lunar, ele é basicamente aqueles 3 pilares que eu comentei com vocês. Ele fala, né, sobre a ambição humana, de ter sempre um metal, uma riqueza para ir em busca, para ostentar e para acumular mesmo riqueza. Ele fala sobre a ambição desse Dr. Six, que cria esse metal e não tem intenção de dividir com ninguém, né, o segredo por trás dele. E aí, da metade para o final do livro, a gente tem a presença do Hall, que é outro personagem cientista, e aí começa basicamente como se fosse uma guerra de egos mesmo, ele tentando descobrir qual é esse segredo do Dr. Six, e ele consegue descobrir qual é esse segredo com muito esforço. Então fala também dessa competitividade, né, entre cientistas, quando algum descobre algo que não quer repartir com os outros, por que que isso acontece, qual é o segredo por trás. E o final desse livro, ele tem um ciclo muito parecido com o começo da história. Eu achei isso muito interessante. Eu dei 3 estrelas para esse conto. Eu acredito que faltou um momento mais impactante ou uma cena de embate entre os dois personagens. Tem algumas cenas violentas, com acidentes, com explosões, já que é um livro que fala sobre mineração também, mas eu acho que se tivesse um momento impactante ao longo da trama, o conto seria mais marcante também. Eu teria dado uma nota maior do que 3 estrelas. Mas no geral gostei da leitura, me arrastei aí por alguns dias, mas eu acho que foi uma boa indicação e uma boa escolha, principalmente numa semana em que a leitura não estava assim tão produtiva. Então uma história de umas 112, 114 páginas, se não me engano, foi interessante. Eu espero, a partir de então, manter o ritmo de leitura. Então é isso para o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo como foram as tuas leituras agora em janeiro e nessa semana. Deixa aqui também sugestões de vídeos que tu quer ver aqui no canal. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!